Sou Arthur Cobra, advogado licenciado para atuar em Inglaterra e País de Gales, trabalhando há 6 anos com o Consulado Brasileiro em Londres, prestando assistência jurídica gratuita para brasileiros. Hoje vamos falar um pouco sobre um projeto para trazer aí mais informação sobre direitos de brasileiros no Reino Unido, tema de hoje mais voltado para assuntos de imigração. Vim para o Reino Unido na condição de turista. É permitido trabalhar quando você chega no Reino Unido como turista, sendo brasileiro. Você hoje não precisa aplicar previamente para um visto para poder entrar no país. Claro que você faz um controle de admissão na fronteira e, sendo admitido como tal, você vai receber um visto, um carimbo no seu passaporte, confirmando que você foi admitido como turista. Nesse carimbo, vem escrito normalmente que você tem permissão para estar no Reino Unido por até 6 meses e você não pode trabalhar e nem normalmente estudar. Então, a primeira pergunta já seria referente a uma possibilidade de trabalho com esse tipo de visto. E a resposta é negativa. Não é possível trabalhar no Reino Unido, exercer qualquer tipo de trabalho, seja como de limpeza ou entrega de delivery, enfim, qualquer tipo de trabalho, até porque há uma vedação expressa no carimbo quanto ao direito de trabalhar. Então, não é possível trabalhar no Reino Unido tendo sido admitido como turista. Inclusive, se as autoridades constatarem que você está trabalhando ilegalmente, você está deliberadamente excedendo as condições do seu visto, você pode sofrer uma ação de imigração, ser removido e até é considerado uma falta grave você trabalhar ilegalmente no Reino Unido, como é o caso de você trabalhar com um visto de turista. Recebi o carimbo para ficar 6 meses, visto de turista, e saí do Reino Unido pretendo retornar. É possível? Bom, o visto de turista clássico, tal qual a maioria dos brasileiros recebe ao solicitar a admissão na imigração, ao chegar no Reino Unido, ele não prevê múltiplas entradas, ou seja, ele vai permitir que você possa estar no país por até aquele período, normalmente por até 6 meses, mas se você sair, cessam as condições daquele visto. Ou seja, pretendo retornar, saí depois de 3 meses, fui fazer uma viagem pela Europa, quero voltar para o Reino Unido. Você pode tentar entrar novamente, mas você vai ter que pedir um novo carimbo, ou seja, você vai ter que pedir uma nova admissão no país como turista e, mais uma vez, convencer as autoridades de imigração que você, de fato, é um turista genuíno. A resposta é, você pode sair, mas se você pretende retornar, você tem que estar ciente que você vai ter que pedir um novo visto, mesmo que você só tenha ficado 1 mês, 2 meses ou 3 daqueles 6 meses totais que lhe foram concedidos no início. Estou no Reino Unido como turista. Posso estender meu visto? Normalmente não. Normalmente não é possível você solicitar a extensão do visto de turista daqui de dentro. Existem situações muito excepcionais que podem até ocasionar esse pedido, mas via de regra não é possível. Que situações excepcionais seriam essas? Por exemplo, tive um acidente no Reino Unido, um problema de saúde, tive que me submeter a um tratamento, sendo que o deslocamento é inviável dentro daquele prazo de 6 meses. É uma situação excepcional, você demonstra que você não quer realmente exceder nada que vá além daquele tratamento. Pode ser que isso justifique uma concessão aí de algum tempo adicional para que você fique no Reino Unido. Mas é esse tipo de situação excepcional que motivaria esse tipo de pedido. Então, via de regra, simplesmente pedir porque você gostaria de ficar, não é possível. Pessoas que estão em processo de obter uma cidadania europeia, mas estão vivendo no Reino Unido. É possível se regularizar? Para quem está aplicando para a cidadania europeia agora e já vivia no Reino Unido antes da data em que o país saiu da União Europeia, isso se
consumou em 31 de dezembro de 2020. Existem pessoas que já possuem o passaporte europeu e vivem no Reino Unido desde então, e quem ainda está aguardando a sua cidadania, o seu processo de cidadania europeia ser aprovado. Para quem já era europeu e não aplicou, agora é bem mais difícil você começar um processo novo. Isso porque, primeiro, o governo criou um sistema para regularizar esses europeus e deu um prazo para que essas pessoas solicitassem um documento de residência dentro desse sistema. Esse prazo inicial foi 30 de junho de 2021. Depois desse prazo, ainda foi possível fazer algumas aplicações tardias quando você apresentava uma justificativa por não ter conseguido aplicar dentro do prazo. Agora, em 9 de agosto de 2023, houve uma nova leva de regras em que houve um endurecimento por parte do governo britânico quanto a esses prazos. Não se aceitam mais aplicações novas quando a pessoa não tem como provar a impossibilidade dela ter aplicado dentro do prazo. Ou seja, você não só tem que justificar, como você precisa ter uma prova quanto a isso. Por exemplo, eu estive internado durante todo esse tempo, são 2 anos, então é bastante tempo. Você precisaria provar essa impossibilidade para poder convencer o governo de que ele deve excepcionar esse prazo no teu caso, ou seja, deve permitir que você aplique depois do prazo. Para quem ainda está aguardando o processo de cidadania ser concluído, tem outra dificuldade a vencer. É a questão de provar que já era europeu antes do Brexit. Se o teu processo é concluído agora, estamos aí em outubro de 2023, você vai receber um passaporte europeu com a data de outubro de 2023. Esse passaporte, por si só, não prova que você era europeu na data do Brexit, 31 de dezembro de 2020. Então, você tem que também ter alguma documentação adicional para provar que você, por ser europeu, por ter a cidadania europeia por descendência, já tinha o direito de obter essa cidadania quando o Reino Unido saiu da União Europeia. Então, há uma dificuldade a vencer para quem está pensando em aplicar dentro desse esquema aí do Settlement Scheme, né, do sistema que o governo britânico disponibilizou para regularizar os europeus. Há dificuldades a vencer hoje se você é um europeu que não aplicou dentro do prazo ou se você ainda está aguardando a sua cidadania europeia ser concedida. Tem o passaporte europeu e então não conseguiu aplicar dentro do Settlement Scheme. Existe alguma forma de regularizar? Se você é um cidadão europeu que não aplicou dentro do Settlement Scheme, do regulamento aí disponibilizado aos europeus pelo governo britânico, dentro do prazo, ou tentou fazer uma aplicação recentemente e essa não foi aceita, é possível se regularizar? Existem caminhos para isso, sobretudo se você tem um vínculo familiar com um cidadão europeu que já possui o seu status dentro desse Settlement Scheme, ou seja, já residia no Reino Unido antes de 31 de dezembro de 2020, data do Brexit. Se você está no Reino Unido como turista, é importante que você observe o prazo de 3 meses, ou seja, você faça esse pedido dentro dos 3 primeiros meses da sua entrada como turista. Ou você pode também fazer essa solicitação do seu país de origem, caso já tenha passado esse tempo, ou até caso você não esteja dentro do Reino Unido, não tenha sido admitido no país. Um outro requisito é que, além de provar o vínculo familiar, é preciso provar que o vínculo familiar já havia sido constituído antes da data de corte do Brexit, que é 31 de dezembro de 2020. Para quem está no Reino Unido, em um relacionamento afetivo com um cidadão britânico, um cidadão europeu que tenha um status de residência dentro do Settlement Scheme, ou um brasileiro que tenha um visto definitivo, normalmente o Indefinite Leave to Remain, o nome do visto, você pode solicitar um visto de relacionamento dentro da lei britânica, mas se você foi admitido como turista, esse pedido normalmente não pode ser feito de dentro do Reino Unido. Você até pode, se o seu visto de turista ainda estiver válido, não há nada que impeça você de se casar com o seu parceiro britânico, europeu ou brasileiro com visto definitivo no Reino Unido. Mas a solicitação desse visto
tem de ser feita do seu país de origem. Portanto, se você está aqui dentro e até fez o casamento com o seu parceiro, com o seu companheiro ou companheira, você vai ter que voltar ao seu país de origem para fazer essa aplicação. Existem hipóteses excepcionais em que você poderia solicitar esse visto daqui de dentro do Reino Unido, como, por exemplo, se você tem um filho que já é britânico, já tem um status definitivo aqui, se ele não é britânico, de residência, essa poderia ser uma situação excepcional para você tentar fazer essa aplicação de dentro do Reino Unido. Mas, via de regra, o pedido do visto de casado ou casado tem que ser feito do seu país de origem, se você está no país como turista. É importante mencionar também em relação a essa questão de visto com base em casamento. Quem se casou com um cidadão europeu, se o seu casamento aconteceu depois de 31 de dezembro de 2020, você tem que aplicar dentro da lei britânica. Se você já estava casado com esse cidadão europeu desde antes dessa data de 31 de dezembro de 2020, pode ser que você ainda consiga aplicar dentro do Settlement Scheme, que é o regulamento designado para os europeus que viviam no Reino Unido antes do Brexit. Então, para quem está casando com o europeu, há essa diferenciação de metodologias aí de aplicação, sendo mais comuns as situações em que vai haver um casamento posterior a essa data de dezembro de 2020. Pai e mãe brasileiros que têm um filho nascido no Reino Unido. Essa criança não vai nascer automaticamente britânica, simplesmente por ter nascido em solo britânico. Essa criança vai poder ter a cidadania brasileira, obviamente, se os pais registrarem o menor perante o consulado brasileiro. Essa criança, após passar 7 anos seguidos residindo no Reino Unido, vai adquirir um direito a solicitar um visto definitivo para continuar vivendo no país. Os pais, por consequência, depois desse tempo, se provarem, além do vínculo familiar, da relação com a criança, também que vivem com a criança e que exercem um papel fundamental na criação desse menor, podem vir a solicitar uma permissão de residência no país como consequência do seu filho ter recebido o visto definitivo ou a permissão para continuar vivendo no Reino Unido. Lembrando apenas que essa é a regra observada no Reino Unido, que é diferente da regra aplicada em outros países, como no Brasil ou nos Estados Unidos, em que a criança que nasce nesses locais automaticamente já tem direito a solicitar a cidadania brasileira ou americana. Não é a regra que é aplicada no Reino Unido pelo governo britânico. O programa de retorno voluntário disponibilizado pelo governo britânico visa a auxiliar pessoas, daí incluindo brasileiros, que estejam em situação irregular e desejem retornar ao seu país de origem. Se você solicitar adesão, se você pedir para participar desse programa, o governo britânico pode vir oferecer ajuda financeira para esse retorno e, inclusive, o seu ticket aéreo também para viabilizar essa viagem de volta ao país de origem. O pedido pode ser feito diretamente junto ao Home Office, que é o Departamento de Imigração britânico, no site do gov.uk, tem lá uma aba de Voluntary Returns e, inclusive, o telefone direto desse departamento é divulgado. Então, você pode fazer contato direto com esse departamento para solicitar participação nesse programa. É importante ressaltar que há consequência, Como você vai fazer esse retorno usando as custas do governo britânico, há uma certa penalização por você ter usado essa ajuda. Então, você pode ficar banido de poder retornar ao país entre 2 a 5 anos, dependendo de situações específicas aí do seu caso. É importante ressaltar que hoje, outubro de 2023, o governo tem levado em torno de 18 semanas para concluir a aprovação de pedidos dentro desse programa de retorno voluntário.
Estou no Reino Unido a turismo. Posso usar o sistema público de saúde? Para quem está no Reino Unido com visto de turista ou até já passou do seu tempo para permanecer no país como turista, posso usar o sistema de saúde? Essas pessoas podem ter acesso ao sistema de saúde? A resposta é parcialmente. Você vai poder receber um tratamento emergencial, caso aconteça algum acidente ou algum problema de urgência, né? Até porque o Reino Unido, o país, tem uma obrigação, por uma convenção, de observar aí o direito à vida e tratar indivíduos nesse tipo de situação. Se esse atendimento resultar em uma internação, a partir dali pode haver uma cobrança, se você não tiver aí um direito de acesso ao sistema de saúde, que normalmente está atrelado a uma residência habitual no país, ou seja, uma residência legal, com uma intenção de permanecer. Por essa razão e por haver esse risco, né, um acidente sempre pode acontecer, é muito importante que se contrate um serviço de seguro, né, contra acidente ou para internação, para evitar que, numa situação de emergência e eventual internação, você receba uma cobrança indesejada, por vezes bem elevada, do sistema de saúde britânico. Para quem está no Reino Unido e agora vem enfrentando uma situação difícil por perda de emprego, por exemplo, vem a pergunta se você pode solicitar a ajuda do governo. Primeiro, é importante você observar o tipo de visto que você possui para residir no país, porque existem alguns vistos em que há uma vedação a que você possa acessar a ajuda do governo. Normalmente, na carta de aprovação do seu processo, ou até no seu visto propriamente dito, vem escrito a frase "No public funds", "No recourse to public funds", o que quer dizer que você está impedido de ter acesso à ajuda do governo enquanto durar o tempo daquele visto, o que não impede você de ter esse acesso ou de poder fazer esse tipo de pedido quando você faça uma troca de visto para um visto definitivo ou para um visto de outra categoria. Além da questão que já foi explorada, da vedação que existe em algumas rotas de visto, naturalmente, se você não tem um visto para residir no Reino Unido, você não vai poder pedir acesso à ajuda do governo. Normalmente, essa ajuda é disponibilizada através de benefícios oferecidos pelos local councils, que são as subprefeituras, por um benefício que se chama Universal Credit, que é, traduzindo aí, crédito universal, que é mais um auxílio para a renda, entre outros. Existem instituições que podem oferecer aconselhamento também em relação a esse tipo de situação, como o Citizens Advice. E é importante também observar que outros critérios vão ser avaliados, como a sua situação de renda, na situação de pedir esse tipo de ajuda. É importante ressaltar também que se há uma necessidade de informação ou de orientação em relação a esses programas ou possibilidades de ajuda pelo governo britânico, pode-se recorrer à assistência consular também, que concede orientação aos brasileiros de forma gratuita nesse aspecto e em outros aspectos também, como jurídico e psicológico. Esse foi um projeto desenvolvido em parceria com o Consulado Brasileiro em Londres. Para informações adicionais sobre os serviços disponibilizados pelo Consulado Brasileiro em Londres, acesse a página do Consulado e contate o Departamento de Assistência, preferencialmente por e-mail.